Gente, Deus tem nos dado palavras muito fortes, abençoadíssimas, revelações vindas do trono de Deus, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Para quem não sabe, nós temos uma série de mensagens falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a igreja de Esmirna, falamos sobre a igreja de Pérgamo a semana passada, e hoje nós estamos falando sobre a igreja de Tiatira. Seria bom, você que está aqui não pegou desde o início, depois você vai lá no YouTube, @IEF-Nacional, faz um propósito com Deus para você assistir todas, porque uma é interligado na outra, sempre vem uma deixa para que haja uma continuidade. Você vai entender, irmãos, a igreja que os apóstolos fundaram, você vai entender os acordos e alianças erradas, você vai entender como que a política entrou, você vai entender como que o paganismo entrou, você vai entender como que houve, nas mensagens para frente, como que houve aí paganismo significa cultos realizados a vários deuses, né? Porque a Bíblia não traz, ela traz um único Deus, que é o Senhor Deus. E Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas dentro da igreja entrou o paganismo. Você vai entender tudo isso, é muito importante. Não dá para eu trazer de volta aqui, recapitular. Mas eu creio que hoje Deus vai falar também ao seu coração, nesse ensinamento da igreja chamada Tiatira. Essa igreja chamada Tiatira, ela já pega os problemas da igreja de Pérgamo. Pérgamo foi uma cidade era uma cidade onde eles adoravam até serpentes vivas. Adoravam o que, pessoal? Serpentes vivas. Então, a idolatria na igreja cristã entrou em Pérgamo. A igreja de Pérgamo foi institucionalizada a igreja que a gente vê hoje. Não foi em Pedro, foi em Pérgamo. E a igreja de Tiatira agora sofre com isso. Por quê? Porque a igreja tem 2 tipos de pessoas. Tinham lá aquelas pessoas que estavam firmes na palavra, somente na palavra, e tinha aquelas pessoas que estavam fazendo aquele sacrifício contínuo a ídolos. Tiatira significa sacrifícios contínuos a ídolos. Isso era uma coisa que Deus abominava desde os 10 mandamentos, ele já falava sobre isso. Então eu vou trazer um pouco aqui a introdução, eu vou correr um pouquinho na apresentação da cidade de Tiatira, e nós vamos direto lá à apresentação de Jesus a essa cidade. Esse estudo de hoje está em Apocalipse no capítulo 2. Depois você pode olhar lá, Apocalipse no capítulo 2, para ser mais preciso, você vai ver lá, a partir do versículo de número 18 até o versículo 29. Do versículo 18 até o versículo 29. Tudo que for trazido aqui para nós, tudo que o Senhor Espírito Santo falar conosco, depois você pode ir estudar sobre isso, que você vai ver que de fato, realmente, essa pregação vai ser fiel às Escrituras. Amém, Jesus? Porque nós temos essa preocupação. Por quê? Porque o Evangelho é que rege o que, pastor? O cristianismo é que rege a religião verdadeira, que religa a pessoa com Deus, novamente. Tudo bem, então vamos lá. Igreja de Tiatira, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Essas igrejas, elas começaram a ter origem desde o Pentecoste até a volta de Cristo. Isso nos faz entender aqui, através de alguns estudiosos, que existem alguns propósitos nisso. Propósito contemporâneo, propósito de período, mas o que eu quero falar para vocês é o propósito geral, que é o que eu estou trazendo para a igreja. O que é esse propósito geral? Nos dias de hoje, você vai encontrar, quando você tem o conhecimento das 7 igrejas do Apocalipse, você vai encontrar igrejas locais dentro dessas igrejas, e você vai encontrar pessoas que serão indivíduos e que também estarão ali praticando coisas conforme essas igrejas. Então é muito importante a gente aprender sobre elas.
Porque nas igrejas, nas 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus, ele se apresenta, o Senhor Jesus elogia, o Senhor Jesus critica, o Senhor Jesus chama para o arrependimento, o Senhor Jesus mostra a consequência dos nossos erros e mostra a recompensa da nossa obediência. E se você observar, uma pregação, ela tem que ter isso. Primeiro, onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas, ele está presente. Então, ele se apresenta. O Senhor Deus conhece o valor que você tem. Tem pessoas que não entendem o valor que tem. Tem pessoas que se depreciam. Mas todos vocês têm coisas que Deus olha, nós temos coisas que Deus olha e Deus elogia. Tem pessoas que Deus fala assim, olha, o caráter dessa pessoa, a honestidade dessa pessoa, a forma que essa pessoa trata a esposa, a forma que essa esposa trata o marido, a forma que esse cidadão é um pai verdadeiro ali, que tem aquela preocupação, é um paizão, os filhos que honram seus pais. Nós temos virtudes, amém, Jesus? Nós temos, mas nós também temos defeitos, nós também temos coisas que nós não devemos aceitar conviver com isso, porque o próprio Deus, quando Ele critica, Ele chama a igreja para um conserto, Ele chama a igreja para um arrependimento, e aí eu faço uso do meu livre-arbítrio. Teve até um pastor esses dias que eu estava conversando, era uma reunião de pastores, e a gente estava conversando sobre a Bíblia e tal, e um pastor falou assim, Paulo, ele quebrou o livre-arbítrio. Aí nós paramos e falamos, como assim Paulo quebrou o livre-arbítrio? E ele disse, porque Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ele quis dizer o seguinte, se Cristo vive em mim, eu não tenho livre-arbítrio. Aí nós falamos, você está equivocado na sua interpretação. Por quê? Porque para Cristo viver em Paulo, ele fez uso do livre-arbítrio para permitir que isso acontecesse. Vou falar de novo para ver se você entendeu. Para Cristo viver em Paulo, ele fez uso do livre-arbítrio para permitir que isso acontecesse. Então quer dizer que se você estiver numa empresa, aquela empresa tiver algum senhorio sobre você, você quebrou o livre-arbítrio? Sim ou não? Sim ou não? Você não quebrou, porque você entrou na empresa sabendo que você ia se submeter a tudo aquilo. Então, a questão do livre-arbítrio é real, por isso que Deus ele chama a igreja para o arrependimento, e a igreja vai fazer uso do livre-arbítrio, se a igreja vai querer ou não. Se ela vai aceitar ou não, vai aceitar. É isso que acontece, isso que Deus traz, irmãos, nas mensagens, numa pregação. Essa pregação, esse método de pregação, foi o método que o próprio Senhor Jesus usou. Foi o método que o próprio Senhor Jesus, ele usou. Não foi Paulo que pregou isso para as igrejas. Não foi o Pedro. Não foi o João. Quem pregou? Aquele que se apresenta a essas igrejas. E quem que se apresentou a todas essas igrejas? Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Deus vem e chama para o arrependimento, eu como pessoa, indivíduo, eu posso me arrepender, ou eu posso não me arrepender. Então, embora nós estamos num local onde formamos aqui uma igreja, somos uma igreja individualmente e formamos, nos reunimos como uma igreja também, nós podemos ser igreja de forma individual. Eu posso ser uma Tiatira, você pode ser uma Filadélfia, o outro pode ser uma Laodiceia, o outro pode ser um Éfeso, o outro pode ser Esmirna, e o outro pode ser Sardes, e o outro pode ser... e assim por diante. Então eu vou me encontrar aqui nessas mensagens. Eu vou me encontrar. E eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou entender. Você vai entender a vontade de Deus para a sua vida.
Por isso que eu não quero me atentar para um estudo da época, eu não quero me atentar para um estudo em relação aos períodos, o cronológico, mas eu quero me atentar para um estudo em que nós podemos pegar tudo aquilo que a gente aprende e colocar em prática hoje, porque nós somos a igreja do Senhor. Diga amém, Jesus? Nós somos a igreja de Cristo. Essa igreja chamada Tiatira, ela está situada na Ásia Menor. Ela foi inaugurada, essa cidade, não a igreja, né? No caso, vamos falar da cidade. Ela está a 58 quilômetros de Pérgamo. Essa cidade, ela foi fundada provavelmente pelo Alexandre. Quem conheceu já ouviu falar no Alexandre o Grandão lá? O Grande. Foi fundada por ele, essa cidade. Essa cidade, ela tem ali como forte um comércio, fábricas, forte ali eram fábricas, onde tinham curtidores de couro, tecelagem, corantes de tintas e fábricas de roupas. E foi nessa cidade, irmãos, que nasceu a Lídia, lá de Atos, no capítulo 16. Eu vou correr um pouco no início, só porque eu quero sempre trazer a questão do local para vocês. Em Atos 16, 14, o Paulo chega ali na Europa pregando e encontra uma mulher chamada Lídia. Quem já ouviu falar dessa mulher? Já ouviu falar? Essa mulher chamada Lídia. E quando ele encontra essa mulher chamada Lídia, ele começa a pregar. E o Espírito de Deus faz uma obra dentro dela. E nós precisamos orar para Deus fazer essa obra dentro de nós também. Qual que é a obra que é feita dentro dela? Deus abre o coração dela. Deus dilata o coração dela. E ela fica ligada, ela fica atenta na pregação de Paulo. E aquela mulher se converte ao Evangelho e se torna uma bênção para o início da igreja. Era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que era bem de vida, era uma empresária, uma líder. E essa mulher foi muito usada ao lado de Paulo naquela região, na Europa. Embora essa mulher era natural de onde? De Tiatira. Essa mulher era natural de Tiatira. Ela tinha uma prática, ela aprendeu na religião o sacrifício contínuo. Mas quando o evangelho chega no coração de uma pessoa, e aquela pessoa está disposta a aprender, ela está disposta a entender da parte de Deus o que Deus tem para ela, e o Espírito Santo abre o coração dela, dilata o coração dela, ela abre mão de tudo aquilo, irmãos, que ela aprende que não era de Deus. E essa mulher entregou a vida dela para Jesus. Essa cidade hoje, no próximo slide, fala que ela tem aproximadamente 20 mil pessoas que residem naquele lugar. No caso de Éfeso, irmãos, a antiga Éfeso, lá são ruínas hoje. Mas no caso de Tiatira, ela ainda existe. Agora nós chegamos num ponto em que eu quero aqui ler e acompanhar com vocês, que é o próximo slide, que fala sobre a apresentação de Jesus à igreja. Irmãos, onde houver 2 ou 3, ou mais pessoas reunidas em nome dEle, Ele está presente. O Senhor Jesus está aqui. Por isso que o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Ele. É para Ele. Por isso que eu não posso me atentar ou me privar de falar algumas coisas aqui. Por quê? Porque existe alguém aqui que tem que ser agradado. E quem que tem que ser agradado? É o Senhor. E da mesma forma que Ele se apresenta às 7 igrejas do Apocalipse, Ele se apresenta onde houver 2 ou 3, ou mais pessoas reunidas em nome dEle. Então eu falo com a fé que eu tenho na palavra de Deus, Jesus Cristo está aqui. Ele é onipresente. Jesus Cristo está presente aqui. E quando Ele se apresenta, Ele fala quem Ele é. E olha só o que está escrito. Quando o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, Ele fala que Ele é quem? O Filho de Deus. Ele é o primogênito. Ou Ele é o unigênito, melhor dizendo. Nós somos filhos de Deus por adoção.
Ele se apresenta como o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Isso é maravilhoso. Ele se apresenta também dizendo o quê? Que tem os olhos como chama de fogo, isto é, ninguém pode se esconder dele, pois ele vê tudo, até os pensamentos e o que, igreja? As intenções do coração. Então, ele se apresenta dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus. A igreja de Tiatira, e ele diz, eu sou aquele que vejo tudo. Os meus olhos são como chama de fogo. Deus agora não nos vê como nós estamos nos vendo. A Bíblia fala que o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas Deus olha o interior, Deus vê muito mais. Deus vê o que eu penso, Deus vê o que você pensa, Deus vê a motivação do meu coração, Deus vê a motivação do seu coração. Deus viu antes de você chegar aqui, tanto que isso é verdade, irmãos, que às vezes você vem no caminho e você até fala com Deus em particular, Deus, usa aquele comedor de arroz e feijão para falar comigo, e eu nem estava naquele carro, eu nem estava lá no banho quando você estava tomando banho, e de repente vem uma palavra e cai assim sobre você, não é assim? Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo no sentido também de nos exortar. Deus vê tudo. Uma coisa que o Senhor combateu muito quando Ele estava aqui na terra encarnado, Jesus Cristo, foram os fariseus, os escribas e os hipócritas. Hipócrita está relacionado àquela pessoa que é ator. Como assim, pastor? Aquele que diz que é, mas não é. Ele interpreta ser, mas ele não é de verdade. Ele não é. O Senhor Jesus, quando ele via um povo vindo até ele, ele dizia assim, ó, vocês estão vindo até mim por causa da comida que perece. Ele sabia de tudo. Ele chegou a falar para um povo, irmãos, quando ele passou aqui na terra, e o próprio Isaías tem esse relato, ele fala assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o que ele fala em Jeremias 29, do 11 em diante, no 12, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então o Senhor Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, e dele nós não escondemos absolutamente nada e nem conseguimos esconder. Ele fala assim, ó, aquilo que você fez, escondeu debaixo da cama, no dia do juízo vai ser apregoado onde? No telhado. Então Deus vê tudo. Então diante desse Deus a gente tem que fechar a conta todo dia. Nós precisamos temer esses olhos. A Bíblia fala que Ele vai colocar esses olhos sobre nós no dia do juízo, sobre os homens, e os homens vão vomitar tudo. E esses olhos que Deus tem, às vezes Ele coloca em nós. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 5, no capítulo 4, José vendeu uma propriedade, depositou no altar. Ananias e Safira, que participavam da igreja, foram beneficiados. No capítulo 5, Ananias e Safira tinham vendido uma propriedade e também deveriam colocar no altar. Mas eles, escondido de todos, entre eles disseram, não vamos colocar todo o valor, vamos colocar somente uma parte. E aí eles tramaram uma mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E aí quando eles chegaram no altar, que colocaram no altar aquele valor, ele estava agindo como todo mundo estava agindo. Ele estava praticando o que todo mundo estava praticando. Parecia que ele estava sendo o que? Uma pessoa cristã de verdade ali, fiel, praticando a palavra de Deus. E de repente Deus coloca os olhos dele em quem? Em Pedro. E Pedro enxerga algo que ninguém enxergou. E o Pedro diz para Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo de Deus. Então você vê que esses olhos, Deus às vezes coloca em nós. Deus coloca em nós. Um dia aconteceu comigo uma coisa, Deus falou para mim assim, ó, você vai ver a pessoa por dentro e por fora. Meu irmão, é ruim. É muito ruim isso aí. Sabia? É horrível. Por quê? Porque aquela pessoa que você achava que ela era uma pessoa que estava contigo, ela estava só te dando a mão, mas o coração nunca foi seu.
E você consegue enxergar aquilo. E é uma forma de Deus nos dar isso para nos proteger. Nos proteger. É coisa muito séria isso daí. Então esses olhos estão sobre todos. Deus, Ele sabe de todo mundo, Ele conhece todo mundo. Ele está dizendo, eu estou chegando aqui em Tiatira e eu quero eu quero falar para você o seguinte: eu sou aquele que sou filho de Deus e eu vejo tudo. É isso que Ele falou. Foi isso que Ele disse. Quantas vezes os fariseus lá, os hipócritas, falando entre eles, questionando a obra que Jesus fazia, e Jesus de repente vinha até eles e falou, por que vocês permitem que tais pensamentos subam dessa forma aos vossos corações? Até para Deus ungir Davi, Deus olhou onde ninguém enxerga. Deus olhou para o coração de Davi. Deus olhou para o coração dele, onde ninguém enxerga. Esse Deus, irmãos, é aquele que coloca os olhos sobre a igreja dele, sabe de tudo e vê tudo. Esse é o nosso Deus. E diz mais ainda, olha só, o próximo, ele também se apresenta como aquele que tem os pés como bronze polido. O bronze para ser polido, o bronze é um metal que para ser polido, ele tem que ser forjado e tem que passar pelo fogo. Jesus está se referindo ao andar e ao seu proceder, dizendo que seus caminhos são retos, justos e o que, igreja? E verdadeiro. Então ele está falando, estou me apresentando para vocês, os meus pés são como bronze polido. Ou seja, eu passei pelo fogo. E mesmo diante do fogo, as minhas atitudes, como homem encarnado, foram atitudes certas. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele chama a gente para a gente vir até Ele do jeito que a gente está. Mas Ele quer que os nossos pés passam por um processo. Passam por um processo. E o processo de purificação. O fogo purifica. Eu nunca vi Jesus seguindo ninguém. Eu vi Jesus chamando as pessoas e dizendo, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua missão e siga-me. Venha atrás de mim. Foi isso que Ele propôs para os apóstolos. E todas as pessoas que Jesus encontrou, não foram pessoas prontas. Nós não somos prontos, nós não estamos prontos. Nós devemos estarmos prontos para obedecer e para aprender a cada dia. Seguindo, indo após Ele. Porque Ele é o que tem os pés como bronze polido. O caminhar dele é o caminhar perfeito. Ele ensinava os discípulos, explicando para os discípulos que eles deveriam fazer a obra que Ele fazia. E não era só a obra em se mover no Espírito, não era só a obra em relação ao poder, à manifestação do poder de Deus, mas a obra de se tornar verdadeiramente um cristão, que significa parecido com Ele, nas suas atitudes. O Pedro, seguindo Jesus, cortou a orelha do soldado. Pedro acertou ou ele errou? Ele errou. Jesus o repreendeu. Jesus colou a orelha do soldado. E daqui a pouco está o Pedro lá, irmãos, amando a Deus de tal forma que ele foi levado para ser morto, crucificado. E quando ele foi para ser morto, crucificado, isso foi profetizado por Jesus, que ele era menino quando ele agia assim. Quando ele não seguia Jesus como deveria seguir, quando ele não seguia as orientações de Jesus como deveria seguir, Jesus disse que é porque ele era menino ainda. Mas a Bíblia diz que ele ia amadurecer a ponto de ele ser cingido por outro e ser levado a fazer aquilo que ele não queria.
E ele chegaria a um ponto de fidelidade com Deus. Olha só, ele chegaria a um ponto do quê? De fidelidade com Deus, que ele honraria a Deus na sua morte. E quando ele foi ser crucificado, ele falou: não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Olha como esse homem ele cresceu. Um dia eu fui para Santa Catarina, eu estava lá no balneário de Camboriú, e nós fomos num restaurante. Eu achei tão legal lá a ideia do empresário, que ele colocou só os senhores para trabalhar no restaurante. Então eram senhores assim, bem bonitinhos, sabe? Cabelinho cortadinhos, cabelinho branco, trabalhando lá e tal. E a gente começou a conversar. E eles eram bem aqueles senhores bem animados. Gostava de brincar, tudo. E ele falou assim: você é o Paulo? Eu falei: sou. Eu falei: e você? Ele falou: meu nome é Pedro. Eu falei: que bom. Ele falou: então, nós dois somos apóstolos. Eu falei: é verdade. Aí ele falou assim: cuidado, hein, que Paulo perdeu a cabeça. Eu falei: e Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele falou: é verdade? Eu falei: mas que apóstolo é você que não sabe nem como que morreu Pedro? Brincando com ele. Ele não sabia que Pedro tinha morrido dessa forma. Todos os apóstolos, exceto João. João morreu de morte natural. O restante, todos eles tiveram um pouco da Esmirna neles. Tiveram um pouco de Pérgamo neles. Tiveram um pouco, irmãos, de pessoas, ou seja, no momento da perseguição da igreja, muitos morreram por amor ao Evangelho. Esmirna foi dizimada, irmãos. Pérgamo também sofreu por causa de Cristo, por causa de Jesus. E ainda hoje, Brasil é uma bênção para nós pregarmos o Evangelho. Mas você sai daqui e dá uma passeada aí fora, você vai voltar para o Brasil dando mais valor às pregações que existem aqui. Porque lá fora eles não conhecem o Evangelho como nós conhecemos aqui. Olha que interessante que é, pessoal. Muitos países nem sequer pode falar no nome de Jesus. Se converterem lá, a própria família taca fogo na pessoa. E isso é o que? É uma realidade da igreja de Esmirna, mártires, que existe até o dia de hoje, em determinados lugares, em determinados países. Existem isso daí. Então, voltando aqui para a mensagem, nós precisamos decidir: vamos andar no caminho de Cristo, vamos andar no caminho de Deus. Essa é a forma que Jesus se apresenta à sua igreja. Então, aquilo que ele vai reprimir daqui para frente, tem algumas coisas que ele vai repreender a gente, ele vai reprimir e repreender, isso está ligado à sua própria apresentação. A sua própria apresentação. Irmãos, nós não somos devedores à carne, e nós temos que tomar muito cuidado, como diz Provérbios capítulo 4, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, que é a nossa alma. Por quê, pastor? O que a gente pensa vai determinar o nosso futuro. Porque antes de você realizar qualquer coisa, vem primeiro o quê? É aqui. Então nós temos que entender que nós somos corpo, nós somos alma, mas nós temos um espírito, e é nesse espírito que o Espírito Santo atua. É nesse espírito. Então nós somos empoderados pelo Espírito Santo para a gente conseguir cumprir, não por mérito nossos, mas nós conseguimos cumprir o que outros homens de Deus cumpriram por causa da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. A ação do Espírito de Deus no nosso ser. Então, antes de você ouvir a palavra e dizer assim, pastor, mas isso é difícil de fazer, isso é difícil de cumprir, saiba que não é pela sua força, é só você se entregar para Deus verdadeiramente e nascer de novo.
e deixar que o Espírito de Deus, que está sobre o seu espírito, guie os seus passos. Quem guiava os passos daquele que tinha os pés como um latão, como um bronze polido, como um bronze polido, era o Espírito do Pai. E Jesus não vai pedir para a gente fazer uma coisa que nós não temos condições de fazer. E ele diz aqui, quando ele se apresenta à igreja, depois ele faz os elogios à igreja. Olha os elogios que ele faz à igreja. Olha o que ele fala para essa igreja. As suas últimas obras são maiores que as primeiras, diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor. Essa igreja também, ela estava na ativa, ela estava crescendo em obras. A obra dessa igreja era maior do que o início. Nós temos que entender que isso é um elogio. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quanto mais antigos nós somos na igreja, quanto mais antigos nós somos de convertido, a nossa obra tem que ser maior do que no início. Tem que ser maior. Uma das coisas que Deus fala também dessa igreja é que o amor que essa igreja tinha era verdadeiro. Essa questão do amor está relacionada à atitude. Está relacionada à ação. Imagina uma pessoa que diz assim, ó, eu te amo, mas sai com a outra. Você é a mulher da minha vida, mas está com outra. Ele fala, mas eu faço isso por causa de uma fraqueza, mas eu amo você. Está errado isso. Porque o amor não é egoísta, o amor, a pessoa se doa, ela faz para o outro. Então esse amor está relacionado à atitude, está relacionado à ação. E essa igreja tinha obras, e obras são importantes sim. Deus tem levantado homens de Deus nessa nação, para falar sobre a obra do sangue, para falar sobre a obra da graça, que vem por meio da fé, mas para falar também que a pessoa que é salva, ela tem atitude de salvo. A pessoa que é salva, irmãos, ela anda pelas obras que Deus preparou para ela andar. Está em Efésios 2, do 6 ao 10. Então não existe esse negócio que eu sou salvo, e eu sou salvo, e eu faço tudo errado. Não existe, irmão. Não existe. Quem é salvo tem comportamento de salvo. Quem é cristão é parecido com Cristo. Quem é evangélico é porque pratica o quê? O evangelho. O evangelho. Então não tem esse negócio. Não se engane com essa pregaçãozinha de hipergraça aí, não. Que o diabo está querendo é roubar o galardão que você tem. E se você não vigiar, a iniquidade enraiza no seu espírito e você pode se apostatar da fé e se perder, irmãos. Irmão, Deus não mente. Ele falou assim, ó, não riscarei o seu nome no livro da vida. Quem? É uma recompensa para um grupo de pessoas. Isso quer dizer que alguns podem ter o nome riscado. Então não se engane, irmãos. Você quer ver uma coisa, ó? Por que o Espírito Santo está na terra? Por que ele foi dado para nós? Porque ele existe um propósito. O Senhor Deus falou assim, ó, não vos deixarei órfão. Jesus falou, eu vou para o Pai. O que Jesus fazia na vida dos discípulos? Jesus provia? Sim ou não? Sim. Jesus deu peixe para eles? Deu pão para eles? Deu pesca maravilhosa? Chamou de Satanás? Repreendeu ou não repreendeu? Corrigiu ou não corrigiu? Foi ou não foi? Foi. O que Jesus falou quando Pedro cortou a orelha do soldado? Se você viver pela espada, o juízo sobre você vai ser o quê? Você morrer. Você viver também, ou seja, se você viver pela espada, você morrerá pela... É juízo. Isso é palavra de juízo. É resultado de uma prática. Agora vamos lá. O Espírito Santo está aqui para quê? Para nos convencer do quê? Diga, do pecado. Do que mais? Do juízo. Ninguém fala do juízo, né? E do que mais? Da justiça. A justiça é bem pregada. Que a justiça é o quê? É a fidelidade, a pessoa andar em fidelidade à palavra de Deus, fazer o que é justo.
o pecado também é combatido. Pouco na nossa geração, mas é combatido. Agora ninguém fala do juízo. Ninguém fala do juízo. Mas para essa igreja você vai ver, irmãos, a questão dessa parte. Mas essa palavra você vai entender que não é para receber como peso, é para compreender como Deus trabalha, como Deus age. Porque nós fazemos a nossa escolha. Antes de qualquer permissão de Deus na nossa vida, nós permitimos primeiro. Nós deixamos primeiro. Essa igreja era uma igreja atuante, uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha serviço. A palavra serviço aqui, trazido do original, significa diaconia. Ou seja, tinha pessoas ali naquela igreja que serviam verdadeiramente como diáconos. Pessoas que se dedicavam como diáconos. Era uma igreja que trabalhava. Essa igreja tinha fé. Isso é importante. Deus elogia isso também. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você acredita que já está ali. É a convicção. E essa fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que essa igreja também tinha? Paciência. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. É uma capacidade de esperar. Diante de uma situação em que o lago estava horrível, era um charco de lodo. Imagina uma pessoa atolada num charco de lodo. Até para andar é difícil, irmão, porque o lodo escorrega. E ele teve a capacidade de esperar que Deus viesse e tirasse ele de lá. É uma situação que só Deus pode fazer. E Deus elogiou isso também a essa igreja. Mas o Senhor também repreende o quê? Essa igreja. Deus também chama a atenção dessa igreja por algumas coisas que essa igreja, embora crescia em obras, ela permitiu que entrasse nela. Nem sempre, irmãos, nem sempre aquela ou aquele que muito faz, está bem com Deus, não. Não se impressione por causa dos dons do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. Não se impressione por causa de um talento que Deus usa aquela pessoa. Não se impressione. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, olha essa igreja, tem muita gente, fala assim comigo assim, ó, tem muita gente que se perde por causa das obras. Fala assim comigo. O que o senhor quer dizer com isso? As coisas estão acontecendo para mim, então eu não preciso fazer isso que Deus está mandando. Eu estou fazendo uns negócios aqui, as coisas estão acontecendo, então eu não preciso obedecer isso aqui na Bíblia, não. Irmão, essa igreja tinha o quê? Obras. Essa igreja tinha o quê? Fé. Essa igreja tinha o quê? Paciência. Essa igreja tinha ação de amor. Essa igreja tinha serviço. Mas sabe o que esperava essa igreja? Para essa igreja? O que estava preparado para essa igreja? Doença, tribulação e morte dos filhos. Que é isso, pastor? O que esperava? Doença. O que mais? Tribulações e morte dos filhos. Mas como é que pode, pastor? Eles faziam tantas coisas para Deus, mas eles permitiram que entrasse algo que nunca poderia ter entrado. Que nós não podemos permitir que entre na nossa vida, como igreja individual e nem como igreja coletiva. Irmão, diante de Deus, eu prefiro chegar aqui, e ficar sozinho,
sozinho, do que colocar uma pessoa de talento, mas que não tem temor a Deus. Eu prefiro. Prefiro chegar e cantar aquela música. Como é que é? Aqueles corinhos lá? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu... Eu prefiro fazer um culto de 40 minutos, rápido, 1 hora, do que a pessoa chegar e falar, não, pastor, eu vou tocar aí, não importa, eu sou uma pessoa que eu faço tudo errado lá fora. Não, então, meu amigo, você tem que tomar muito cuidado se subir, porque o altar de Deus não é isso não. Não é isso não. Não podemos tolerar algumas coisas, irmão, como igreja. O Senhor repreende essa igreja, passa o adiante aí, ó. O Senhor repreende essa igreja e diz assim, ó, mas tenho contra ti, irmãos, todo mundo pode ter algo contra mim, menos Deus. Porque se você não tiver, pode falar mal de você, pode não concordar com você, pode xingar você, pode chegar em casa e falar para a esposa de você, pode a esposa sair da igreja e falar, problema deles, irmão. Mas quem não pode estar contra você, irmão, é Deus. Quem não pode estar contra a gente é Deus, irmão. Porque, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Sem Deus, nós nada somos. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Ele tinha algo contra aquela igreja. Agora Deus vai falar tudo que ele tinha contra aquela igreja. Mas qual que era o objetivo de Deus? Que a igreja usasse do livre arbítrio para quê? Para se consertar. E não para ficar dizendo, ele está me julgando, e não sei o quê, e não sei o que tem. Porque tem gente, irmãos, infelizmente, que quando ele não quer se converter, a defesa dele qual que é? É o ataque. É o ataque. Irmão, Jesus sabe o que vê e sabe o que fala. E ele sabe o que a gente precisa. E ele fala aqui, ó, mas tenho contra ti que toleras quem, gente? Jezabel. Jezabel não está relacionado à mulher Jezabel, o ser humano Jezabel, que reinou lá com Acabe, que trouxe os deuses Azerate, Astarote, que trouxe esses deuses para Israel, que fez uma aliança com Acabe, porque o Acabe ele fez uma aliança com o inimigo para ter paz. Você sabia que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu parei de fazer a obra de Deus, eu parei de ser mais ativo, eu parei de buscar mais a Deus. Sabe que está tudo bem comigo, mas com quem você está fazendo aliança? Ai meu Deus, que o glória a Deus não sai agora. A nossa aliança tem que ser com Deus, nós estamos em campo de batalha, nós somos alistados para a guerra. Acabe fez aliança com Azerate, fez aliança com Astarote, fez aliança com Jezabel, para ele ter paz no reinado dele. Se for para a gente ter paz, para ter aliança com o inimigo, é melhor a gente ter guerra. Esse espírito, irmão, de Jezabel, está relacionado a uma ação espiritual que entra nas igrejas quando lhe é permitido. E quando essa ação espiritual entra na igreja, o que começa a acontecer naquela igreja? Prostituição e fornicação, tanto de forma espiritual, como também de forma física. O que essa igreja praticava? Sacrifícios contínuos. Então eles declaravam que Deus era o Deus deles, mas idolatravam o quê? A igreja católica que já tinha sido instituída em Pérgamo. O que eles faziam? Eles faziam culto ao São José, ao São João, a Maria, a Aparecida agora recente, né? Ao fulano, ao ciclano. Foram eles que começaram a fazer isso. Quando a gente entende a história da igreja, irmão, a gente entende essa linha de protestantismo e de católico. E católico não tem nada a ver com idolatria, católico significa universal.
mas foram eles que aceitaram Constantino e aceitaram os deuses pagãos. Eles trouxeram, irmãos, a prostituição espiritual, o adultério, a fornicação. E essa igreja de Tiatira manteve isso. Então, quando o espírito de Jezabel ele entrou em Tiatira, Deus falou: por que vocês deixaram isso acontecer? Por que vocês permitiram que isso acontecesse? Eu tenho contra ti isso. E olha que eu estou falando de uma igreja que era uma igreja com obras. Era uma igreja atuante. Era uma igreja que fazia. Mas era uma igreja que tinha dentro dela uma prostituição, tanto espiritual, como uma prostituição física. E diz mais aqui, ó. Ou seja, era uma igreja atuante, operante, mas que deixou a prostituição e a fornicação, tanto espiritual como física, entrarem na igreja, sendo tomada pelo quê? Imoralidade. Esse espírito, irmãos, ele é enviado pelo inferno para que, entrando, possa tocar na igreja, buscando legalidade, para que o povo seja tocado pelos males. Pelos males. Que mais? O espírito de Jezabel vem com o ensinamento de que não há problema o sacrifício de ídolos, trazendo consigo uma idolatria espiritual, que por Deus é conhecida como fornicação e também adultério, sendo que essas práticas, elas trazem o que, gente? Condenação, porque são práticas carnais. Foram geradas de homens, instituídas por homens, na aliança que fizeram lá em Pérgamos com Constantino. Olha que coisa. E nós não somos devedores à carne, nós somos devedores ao Espírito Santo. Deus está nos mostrando aqui, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente que lê só até aqui. Vírgula, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Você imagina o Espírito de Deus numa pessoa que está idolatrando um ser que já morreu? Ou um anjo que está no céu? Ou um pastor? Porque tem gente que quando vê um pastor movido nos dons, em obras, ele não ora mais em casa, tudo é o pastor. Só vive correndo atrás de pastor. Atrás de pastor, queridos, você pode dobrar o seu joelho e você pode orar ao seu Pai, você pode se colocar diante de Deus, você pode buscar a presença do Senhor, você tem o véu foi rasgado, você pode falar com Deus, você pode ter comunhão com Deus, você pode crescer em graça, você pode crescer em conhecimento, você pode crescer. Não que seja errado você compartilhar com os irmãos que você confia as suas aflições e as suas tribulações e orar. Não é errado. Mas tem gente que idolatra até pastor. Quem é Paulo, irmão? Quem é Apolo? Se não ministro de Deus. Um planta, o outro rega. O outro colhe. Mas quem dá crescimento é o Senhor. É Ele que dá crescimento. É a Ele que nós temos que servir. Se nós tolerarmos essa prostituição no nosso meio, como igreja, não estou falando como igreja evangélica da família, mas como igreja de Cristo, nós podemos, irmãos, ter condenação. Mesmo sendo igreja. Porque essa igreja de Tiatira não era do diabo não, ela era de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala, vigiai. Antes de orar, fala o quê? Vigiai. E orai, para que não entreis em tentação. Quais são essas condenações? Olha só as condenações, vamos lá. Jesus mostra a condenação para quem segue o espírito de quem? De Jezabel. Está relacionado à pornografia também, à masturbação. Está relacionado à traição da mulher, à traição dos filhos. Está relacionado a tudo isso.
Um dia, irmãos, eu falei para um pastor, vamos falar de uma igreja evangélica. Foi de uma igreja evangélica. Falei, pastor, posso te dar uma palavra? Posso. A Arca da Aliança não pode ser mais feita não, pastor. A Bíblia fala que não pode mais fazer. Nunca mais nem trazer menção. Porque o que a Arca da Aliança trazia? O Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está hoje? No nosso espírito. Então você não pode ser heresia. Mostrei o versículo para ele, não lembro agora, se é Ezequiel 18, Jeremias 18. Mostrei para ele e falou assim, ó pastor, prega as suas heresias para lá, que eu prego minhas heresias para cá. Você não está vendo a obra que eu estou fazendo aqui? Você não está vendo que eu comprei isso, que eu comprei aquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, e que não sei o que tem, que não sei o que mais, e começou a me humilhar. Porque a minha igreja é menor. Mas quem disse que a igreja, por ser menor, a obra não é de ouro, não é de prata, e não é de pedra preciosa? Se eu quisesse ter uma igreja maior, eu tinha tolerado tanta coisa aqui, eu estava com a igreja maior. Mas quando eu cheguei para algumas, não é de Deus. Tem gente que quer entrar e quer que a gente siga eles. Sabia? Ele não quer entrar e aprender. Ele quer entrar e ele quer julgar, questionar e quer que a gente siga ele. O que ele é? Aí você vai ver a vida dele, irmão, está toda... Não é pastor nem de si mesmo. Como é que vai questionar uma coisa? Está errado. Está repreendido, isso é em nome de Jesus. E eu falei, pastor, eu já vi muita gente crescer em obra. E daqui a pouco não está mais. Irmão, eu conheci um cara. Eu já vi tanta coisa, irmãos. Conheci um cara que ele estava ministrando louvor. Mas penso, meu Deus, eu nunca vi, até hoje, um cara para ministrar louvor com o talento e o dom que aquele cara tinha. E era Deus que usava ele mesmo. Eu vi ele fazer isso num sábado. Quando foi no outro sábado, eu falei, cadê ele? Ele falou, foi preso. Mas foi preso? Como assim? E a polícia já estava em cima dele. Foi desligado do ministério, foi preso. Estava traficando. Cada dia era uma diarista de luxo na casa dele. Diarista de luxo, você sabe o que é, né? Falei, rapaz, mas aquele cara tão usado por Deus, pois é. Rico em obras. Mas o espírito de Jezabel? Está dando para entender, pessoal? Então uma árvore, você conhece ela pelo fruto. É muito bom você ser rico em obras, mas você tem que se santificar também. Tem que se santificar também. Por quê? Porque senão tem condenação. O inimigo espera a pessoa crescer, vai crescendo, vai crescendo. Vai, ó. Ele quer que cresça mesmo, porque a queda vai ser maior. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Depois vira capa de jornal. Irmãos, assumir um púlpito não é difícil. Difícil é se manter. Entrar numa igreja e aceitar Jesus é a coisa mais fácil. Só levanta a mão, aceita Jesus, é a coisa mais fácil. Mais fácil, mais fácil. Mas se manter no caminho, irmãos. Nós precisamos nos mantermos no caminho. Amém, Jesus? No caminho. Então Jesus, ele mostra a condenação. Ele mostra a condenação. E olha só o que ele fala. É importante dizer, agora, peraí, vamos ler isso aqui é importante. É importante dizer que antes que o mal aconteça a uma pessoa, Deus sempre lhe dá uma oportunidade para quê? Para que se arrependa. Olha o versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse. Olha o que Deus fala para essa igreja. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E qual foi o resultado? E não se arrependeram. Gente, Deus não é ferro e fogo. Lembra que eu falei que alguns se perdem na obra que faz? Alguns se perdem na longanimidade de Deus. Deus, ele é longânimo, Deus não é ferro e fogo. Deus deu 40 anos para o povo que saiu do Egito se arrepender, e
e eles até diante da Canaã, eles estavam infamando a terra, murmurando, reclamando. Deus deu 40 anos para Saul mudar de vida. E o Saul dizia, eu estou certo, e eu faço de acordo com a palavra de Deus. E o Saul se matou praticamente. Deus sempre dá tempo para a gente se arrepender. E Jesus está voltando, irmãos. Mais do que nunca. Ele dá tempo. Ele fala assim, eu dou tempo para a pessoa se arrepender. Agora, se a pessoa não quiser se arrepender, é uma escolha dela. Aí ele fala aqui, olha só, a palavra de juízo. O que o Espírito Santo traz para nós? Convencimento do pecado, da justiça e do quê? E do juízo. Aqui tem uma palavra de juízo para essa igreja, a Tiatira. E olha qual a palavra de juízo. Apocalipse 12, 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virão grande. Olha só. A igreja de Tiatira estava condenada a viver grandes. Porque quando Deus falou, eles não se arrependeram. Eles não quiseram se arrepender. Eles discutiam com Deus. Eles porfiavam com Deus. Eles tinham na cabeça deles a ideia deles de como eles deveriam servir a Deus. Gente, não é do nosso jeito, é do jeito dele. É do jeito de Deus. Isso aqui é terrível, irmãos. Agora, quem pregou isso? Não foi Paulo, não foi a Igreja Evangélica da Família. Quem pregou isso? O próprio Senhor Jesus. Mas antes do juízo, vem a misericórdia. Antes do juízo, vem a misericórdia. Irmão, você sabia que nós praticamos isso com os nossos filhos? Quantos de nós pais não chegamos nos nossos filhos e falamos assim, olha, a forma que você está agindo, você está caminhando para colher isso, isso e isso. É verdade ou não é? Você está alertando ele, mostrando a condenação das atitudes dele. Aí ele honra o pai e honra a mãe. O que ele faz? Me perdoa, pai, me perdoa, mãe. O juízo não acontece, a misericórdia toma conta dele. Deus vem, envolve ele com misericórdia. O inimigo estava esperando ele naquele caminho com laço, vai ficar lá até Jesus voltar, porque lá o seu filho não vai passar mais, porque ele te ouviu. Por isso que o temor a Deus nos preserva do laço do inimigo. E nós precisamos estarmos sempre em contato com a palavra de Deus, porque nós, irmãos, somos seres humanos, nossa mente às vezes vem aquelas tentações, somos emoção, a maioria das nossas decisões são emoções. Então, em contato com a palavra de Deus, nosso espírito fica mais fortalecido do que a nossa emoção, do que a nossa carne. E a tentação vem, mas a gente fala, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Oh, aleluia! Porque está escrito, e a gente vai vencendo, irmãos, os obstáculos e as lutas que surgem diante de nós. Por isso que nós somos mais que vencedores, não em nós mesmos, mas em Cristo. Nós somos mais que vencedores, não só na obra do Calvário, que a obra do Calvário foi a vitória de Cristo por nós. Mas aqui você vai ver que durante a nossa caminhada tem coisa que eu e você temos que vencer. Eu e você temos que vencer. E se nós temos que vencer, é porque nós temos condições de vencer. Aleluia, você tem condições de vencer. Você é mais do que vencedor. Jesus aqui continua com essa palavra de juízo para aqueles que não se arrependeram. Diz assim, ó, grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, arrependimento é metanoia, é mudança de atitude, é mudança de comportamento. Metanoia está ligada a aprendizado e aprendizagem.
Aprendizado significa o quê? Intelectual. A parte intelectual, você entender. E aprendizagem significa prática. Nós precisamos entender o que Deus quer. E nós precisamos estar dispostos a praticar o que Deus quer que nós venhamos praticar. E isso faz com que você esteja cumprindo um processo de metanoia. E esse processo de metanoia faz com que as tribulações caiam por terra, em nome de Jesus. Tem coisa que nós não precisávamos passar. E nós não vamos passar, se nós seguirmos o que Deus está falando. Amém, Jesus? E quando se deparar diante de nós um mar vermelho, diga assim, ó, quando o mar vermelho aparecer na minha frente. Não, fala com mais fé, fala assim, quando o mar vermelho aparecer na minha frente. Quando o gigante aparecer na minha frente. Diga assim, não é consequência dos meus atos. É por eu obedecer a Deus. Diga assim, ó, então Deus vai me promover. Então, as lutas que vierem dessa forma, Deus vai te promover. Agora, essas tribulações são coisas que nós buscamos, por causa das nossas desobediências. E Deus não quer que nós provemos disso. Capítulo 2 de Apocalipse 23 diz assim, ó, eu destruirei com morte os seus filhos. Misericórdia. Irmãos, se eu sou bênção, eu abençoo a minha família. E se eu não sou bênção? Está amarrado em nome de Jesus. Uma igreja com obras. Se você começar a pensar em algumas coisas, você começa a ter resposta de muitas coisas que você vê que às vezes é permitido da vida de pessoas. De Deus. Que tem obras. Mas só Deus sabe, irmãos, quem cada um é. É verdade ou não é? Só Deus sabe. E às vezes você vê pessoas igual os judeus, né? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, os judeus estavam lá só olhando, né? Jesus chega com Marta, Maria, e aí Jesus chora, e um fala para o outro assim, olha só como ele amava, né? Não poderia ele ressuscitar o morto? Ele nem sabia que Jesus ia fazer aquilo. Aí a gente não entende nada, a gente fica assim, né? Poxa, mas não era um homem de Deus, não é uma pessoa de Deus. Por que isso aconteceu? Mas tão rico em obras. Tão rico em obras. Só Deus sabe, irmão. Só Deus sabe. Não adianta ser rico em obras e ter 2, 3 mulheres, 4 mulheres, 5 mulheres, 6 mulheres. Não adianta ser rico em obras e não tratar o altar como tem que tratar. Irmãos, a pessoa que ela vem para a igreja porque ela quer ouvir o certo. Ela vem para a igreja porque ela quer ouvir a verdade. Ela não vem para a igreja para ver o que ela está vendo lá fora. Quem vem para a igreja e não quer mudar, e quer continuar no erro, quer continuar no pecado, e quer fazer as coisas e continua no pecado, e não fica porque você não permitiu, não se preocupe. O sangue dessa pessoa nunca vai ser cobrado de você, vai ser cobrado dela mesma. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus nos chama. Quando Jesus nos chama, é para a gente não colher condenação. É para a gente colher o fruto do Espírito Santo na nossa vida. É para a gente colher o fruto do Senhor na nossa vida. E todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sondo as entranhas e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Deus faz uma promessa de juízo
sobre os que se prostituem com esse espírito de Jezabel. Devemos ficar atentos aos acontecimentos e aprender com o juízo executado. Pois muitas coisas que vemos hoje é juízo de Deus sobre aqueles que foram repreendidos e não deram ouvidos. Foram orgulhosos e o que, pessoal? E soberbos. Eu fico imaginando Noé, né, fazendo a arca. Noé fazendo a arca e fala, pessoal, fazer a arca, Deus vai mandar o dilúvio aqui, vai acabar com tudo, vamos fazer a arca. Pegou a madeira certinho, o tamanho certinho, os compartimentos, tudo como Deus mandou, ele lá fazendo, e as pessoas estavam nem ligando para ele, estavam lá casando, dando-se em casamento, estavam se prostituindo, estavam lá bebendo, tudo lá na carne, tudo fazendo a vontade da carne. De repente, irmãos, a arca está pronta, os animais entram na arca, e a Bíblia fala que Deus fecha a porta pelo lado de fora. Eu acredito que se Noé tivesse como abrir a porta, Noé abriria, porque deve ter sido terríveis os gritos de desespero. Só que eu falo para você, se Noé abrisse aquela porta, as pessoas atropelavam ele, porque ninguém nunca ligou para Noé, sempre desprezou o que Noé pregava, mas quando viram que a água bateu no lombo, vão para a arca do Noé. E Deus falou assim, quando estava aberta vocês não vieram. Está fechado e foi eu que fechei. Juízo. Aí você prega uma mensagem dessa, aí vê aqueles pregadores de hoje, e fala assim, não, mas isso daí é pastor querendo colocar medo nas ovelhas, colocar medo nisso, colocar medo naquilo. Irmão, vai atrás desses caras que você vai ver onde você vai parar. Deus é amor. Deus é amor, mas Ele é justo. E a palavra dele não volta vazia. Queira eu aceitar, ou queira eu não aceitar. Não paga para ver não. Se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus te abençoar. É fato, há uma diferença na vida daquele que serve e daquele que não serve. Tem gente que não está nem aí para a arca de Noé que está sendo construída. Vão pegar uma madeirinha, uma ripinha que seja, segurar um prego, bater um martelo, puxar uma corda. Vamos fazer alguma coisa. Deus está levantando uma igreja que é compromissada com a palavra de Deus. E essa igreja vai ser muito honrada. Porque o Senhor diz, eu honro aqueles que... Pessoas que se apoiaram nas boas obras, deixando de viver uma vida em santidade, praticando a prostituição física e espiritual, como apontado em Apocalipse 22, 23, versículos capítulo 2. Apocalipse 2, 24 e 25, você vê que Deus repreende muito essa igreja. Ó. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essas doutrinas e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porém, tão somente conserve o que tendes até que venha. Está vendo como essa igreja, irmão, essa mensagem não é para a igreja local nem época. Essa igreja, ele fala assim, olha, vocês conservam o que vocês têm até eu voltar. Arrebatamento. Até eu o quê? Voltar. Aí ele fala assim, que dentro da igreja, irmãos, olha, dentro da igreja, tinha aqueles que praticavam a doutrina de Jezabel. Tinha ou não tinha? Mas dentro dessa igreja tinha os protestantes já. Vou repetir. Dentro dessa igreja, tinham ainda aqueles que conservavam a doutrina de Jesus e a doutrina dos apóstolos. Não se escandalize quando você entrar numa igreja e você vê pessoas que toleram a doutrina de Jezabel, o espírito de Jezabel, porque dentro das igrejas tem uns dois. Que nós sejamos aqueles que não nos aprofundamos nas doutrinas de Satanás, nas profundezas dele.
Parte da igreja foi levada às profundezas do inferno, para viver o inferno. Mas parte da igreja ficaram na presença de Deus. Aí o Senhor vem e fala: e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essas doutrinas, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga sobre vós eu não porei. Olha só, sobre esses não tinha palavra de juízo. Está dando para entender? Não tinha. Tão somente conserve o que vocês têm, até eu voltar. Deus está dizendo. Aqui fica claro, vai acompanhando aí. Aqui fica claro que essa palavra não é para aquela igreja do primeiro século, porque Jesus disse a eles que deviam conservar o que tinham até a vinda de Cristo, se referindo ao arrebatamento. Assim Deus está falando conosco também nos dias de hoje. Este é o conselho para uma igreja, onde alguns estavam se desviando para os falsos ensinos, mentiras e o que? Engano. Essa igreja foi muito repreendida. Foi muito repreendida. Aí depois Deus vem e fala assim: próximo. Recompensa para quem ficar firme até o fim. Quem está comigo aqui, diga amém, Jesus. Deus tem recompensa para quem for firme. Deus tem recompensa, Deus tem recompensa. E aqui você vai ver que Deus tem recompensa relacionada ao nosso momento aqui, e Deus tem recompensa relacionada ao reino eterno. Aleluia! Não sei se você está vibrando, mas eu estou vibrando com essas mensagens. Deus tem recompensa. E ele começa dizendo aqui, ó: e ao que vencer o quê, gente? Porque tem gente que fala assim: eu já sou vencedor em Cristo Jesus, para salvação. E o reino? Tem muita coisa que eu tenho que vencer, você tem que vencer. É ou não é, gente? É. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Isto é, estas pessoas que receberam de Deus poder de governo tanto no milênio, receberão, de Deus poder de governo tanto no milênio como no novo céu e nova terra. Terão uma posição de destaque, regendo e governando juntos com Cristo. Deus já está falando, irmão, depois do tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro. Aí Jesus volta para reinar 1000 anos aqui, e ele vai estabelecer reis sobre essa terra. Esses reis depois serão estabelecidos também no novo céu e na nova terra. Deus vai delegar poderes para as pessoas, mas não serão para todas. Tem gente, irmãos, que está com Jesus, está salvo, o diabo não pode tirar ele mais da igreja, mas o diabo jogou um sofisma, um raciocínio falso, uma heresia sobre a pessoa. Ou a pessoa mesmo, ela não quer se dispor a cumprir o que a palavra de Deus diz. Ela está abrindo mão dessas recompensas. Ela está abrindo mão. E se ela for longe demais, ela pode se apostatar da fé. E aí não tem salvação para ela mais. Porque uma vez iluminado, se ele descer às profundezas de Satanás, ele pisa no sangue de Cristo. Ele vai se apostatar da fé. Não é no seu padrão, não é no meu padrão, é no padrão de Deus. Se aqui não foi o Silas Malafaia que pregou, nem qualquer outro Billy Graham, não foi Billy Graham que pregou. Não foi T.L. Osborne que pregou isso aqui, não foi nenhum dos grandes pastores que Deus levantou nessa terra. Quem pregou isso aqui foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. A pregação de Jesus Cristo, irmãos, não é uma pregação para mim.
É uma pregação para o Pai. Jesus veio e se fez em carne para mostrar a vontade do Pai para nós. Nós estávamos perdidos, os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Servir a Deus é morte cada dia, renúncia. É vivermos realmente aquilo que Deus quer que nós vivamos. E essas pessoas que estão conseguindo fazer isso, elas serão recompensadas, elas serão galardoadas, elas receberão, irmãos, bênçãos, e ela vai reger com cetro de ferro. Como Jesus recebeu o poder do Pai, nós receberemos também de Jesus. Quem quer essa recompensa, diga amém, Jesus. Mas ela não vem de graça. A graça é graça, mas não é barata. Seria muito fácil. Jesus morre por mim, eu confesso Jesus, não apareço na igreja, não ajudo a obra, não faço nada, estraga a minha vida, faço o que eu quiser, prejudica as pessoas. Que salvo que é esse? Não é salvo coisa nenhuma, irmão. É convencido. Salvo é diferente. O salvo nasceu de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem vai entrar no reino dos céus. Meu Deus. Segunda recompensa. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá em pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu vou dar a vocês, isso que ele está falando, essa autoridade, assim como meu Pai me deu a autoridade dele. Quando Jesus voltar, vai ter gente aqui, irmãos, na terra, vai ter como se fosse... As pessoas que ficaram, irmãos, é assustador. A Bíblia fala que é como se fosse areia do mar. Jesus é muita gente. Essas pessoas vão estar praguejando Cristo. Elas vão adorar a besta. Quando Jesus voltar, Jesus não volta com misericórdia, Ele volta para pisar no lagar da sua ira. É o dia da vingança de Deus. Jesus vai pegar Satanás e vai dar uma coça nele. Nós vamos assistir isso. E ele vai ser lançado no Guena, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aqueles que seguiram a doutrina dele vai ser lançado também. Mas antes dessa batalha do Armagedon acontecer, que é no final do milênio, a igreja volta com Cristo, está em Apocalipse 19, eu amo essa mensagem. A igreja volta com Cristo montada em cavalos brancos e com a roupa de linho fino, puro e branco. É a noiva de Cristo. E Jesus vai governar 1000 anos nessa terra com a noiva dele. Depois é a batalha da Armagedon que eu falei agora. Aí depois é um juízo final. Aí depois a gente entra no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. E esse novo trazido do hebraico significa, sabe o quê? Reformado. Porque na batalha do Armagedon vai chover fogo, exatamente isso. E vai destruir tudo, vai matar todas aquelas pessoas que ficam do lado de Satanás. Só vai ficar ouro, pedra preciosa e prata. Não vai haver mais monte, a terra vai ser aplanada, Deus vai reformar isso aqui. E já que a gente fracassou no nosso reinado, o Adão fracassou, o primeiro Adão, a alma vivente, fracassou, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, vai trazer a nova Jerusalém, onde ali na nova Jerusalém vai ser transladado o trono de Deus, aleluia, e o trono de Jesus Cristo no meio da praça, vai ser a capital do mundo ali. E ele fala, vocês fracassaram, mas agora está ressurgindo o reino do Filho do amor de Deus, que não tem fracasso nenhum. E aqueles que venceram reinarão comigo em vida. E você pensa que você vai reinar lá, eu vou reinar lá do meu jeito? Vai ter princípios para ser obedecido. E esses princípios não é nada diferente do que já existe aqui. Se você não sabe. Essa palavra todinha vai estar dentro de nós. Nós seremos praticantes da palavra de Deus 100%, porque o nosso corpo não será esse corpo que vai para o pó, vai ser um corpo glorificado.
glorificado. E Deus vai escolher pessoas, não escolher não, elas vão merecer ter isso. É exatamente isso, merecimento. Porque Deus é justo. E alguns vão ser instituídos como reis. Só que a gente não vai ter a vaidade que a gente tem aqui. Eu sou prefeito, eu sou governador, eu fui, eu deixei de ser, eu fui ministro, eu deixei de ser, eu fui isso, eu deixei de ser, eu tenho ou eu não tenho. Não vai ter essa soberba, não vai ter essa arrogância, não vai ter essa, sabe, essa coisa toda. Pelo contrário, se Deus nos colocar, nos der coroa da justiça, ou coroa da alegria, ou coroa seja lá o que for, nós vamos colocar aquela coroa nos pés dele, porque só ele é digno de ter coroa. Você sabe como é que vai ser o reinado? Como o dele. Ele lavou os pés dos apóstolos. Vai ser diferente de tudo que a gente vê, irmãos. E tem pessoas que vão receber isso. Mas para elas receberem isso, elas vão ter que se santificar. O espírito de Jezabel não pode agir no nosso meio. Está amarrado em nome de Jesus. Outra recompensa, receba isso, ó. Dar-lhe-ei, ele vai dar para você. Estou profetizando na tua vida que você vai ser um desses. Ninguém falou aleluia, glória a Deus. Pelo amor de Deus, não reage aí. Dá um aleluia, glória a Deus, cutuca seu irmão. Puxa o cabelo dele. Adriana, puxa o cabelo do seu marido. Desculpa, ele não tem. Esqueci. Thales, balança o cabelo aí, Thales. Irmãos, eu não sei, eu estou vibrando com isso, gente. Isso aqui não é leitinho não, irmão, isso aqui é feijoada. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está mostrando para você o mistério do reino de Deus. O mistério do reino de Deus. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Você sabe o que é isso? É a última estrela que desaparece ao nascer do sol. E a primeira a nascer quando o sol está se pondo. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer em resumo? Pula para o próximo. Em resumo, esta pessoa será a primeira a brilhar no mundo de trevas. Ou seja, irmãos, trevas significa luta, adversidade, problemas. Seja o que for que você for passar, você vai brilhar. E a luz, ela prevalece sobre as trevas. Você vai prevalecer, é isso que Deus está falando. Aleluia. O que mais? E a última a desaparecer diante do sol da justiça. Você sabe o que é isso? Você vai brilhar mais do que outros. Isso está em Daniel 12. Aqueles que muito ensinam a justiça. Ensinam o que, pessoal? Não é hipergraça não, viu? Aqueles que muito ensinam a justiça está relacionada a reino. Não é hipergraça não. Não é doutrina dos nicolaítas não, que prega libertinagem. A justiça. Refugirão como astros nos céus, como estrelas, para sempre e eternamente. Aleluia, Deus é tremendo. Essa é a promessa que Deus está fazendo para a igreja de Tiatira. E último tópico para a gente orar. O nome Tiatira significa sacrifício contínuo. Esta igreja é representada pela igreja católica. Ou seja, ela estava já institucionalizada. Os deuses hoje que a gente conhece da igreja católica já estavam atuando desde a igreja de Pérgamo e agora Tiatira. Por isso que às vezes o pastor fala, irmão, não deixa o seu filho ir na festa junina. Por quê? Mas é uma festa junina, uma festa julina, é uma festa disso, uma festa daquilo. O que dá de crente pintando a cara, irmão, né? Dá ou não dá? Sim ou não? Sim ou não? Pois é, aquela festa é sacrifício a ídolos. Estava? É sacrifício a ídolo. É festa pagã. Coisa séria isso aqui.
onde muitas pessoas viviam de forma incorruptível, lutando contra as doutrinas que entraram através de Constantino e afloradas pelo espírito de Jezabel. Ela era uma igreja santa. Mas aí Constantino trouxe os ídolos e a igreja se corrompeu. A igreja agora está dividida. Está dividida. E aqueles que não aceitavam aquele tipo de doutrina morriam, irmãos. Eram mortos. Acabou aquele sermão da montanha, não existia mais dentro da igreja. Não existia. Os ensinamentos de Cristo foram jogados no lixo. A Bíblia não era pregada como hoje em muitos lugares não é pregado a Bíblia. Não era pregado. Não era. Foi nesse período que nasceu o papado de Roma, o Gregório I, que por sua vez foi muito fiel a Deus e não em Pedro como alguns pregam. Olha só. Esse Papa aqui, ele faz parte daqueles que restaram de bênção. Deu para entender? De bênção. O papado começou aqui nessa igreja. O papado não tem nada a ver com Pedro. O papado começou aqui em Tiatira. Aqui começou o papado. E a idolatria começou em Pérgamo, que foi antes de Tiatira. Continua. Nesta época, muitos homens fiéis se levantaram e morreram, como aconteceu com John Hus. Esse era conhecido como Ganso, que antes de morrer em praça pública queimado, quando começou a ser queimado, disse que eles poderiam matar o ganso, mas em 100 anos mais ou menos, nasceria o cisne, que transformaria a igreja. Aqui, irmãos, está profetizando a mudança da igreja já. A igreja precisava ser retomada. E aí, esses homens como John Hus, como esse Papa, o Gregório I, esses homens pagaram um preço. Deus começou a usar aquelas pessoas que restaram da igreja para se levantar contra tudo aquilo que estava sendo praticado dentro da igreja de Deus. Dentro da igreja de Deus. E aí pegaram esse John Hus, colocaram em praça pública e queimaram ele. E quando começaram a queimar ele soltou uma profecia. Ele falou assim: olha, vocês podem matar o ganso, mas vocês não vão matar o cisne, que virá daqui mais ou menos 100 anos. Deu 113 anos mais ou menos. Quem nasceu? Quem começou a fazer a obra ali? Martinho Lutero. Quem já ouviu falar nele? Martinho Lutero. E eles também desejaram matar Martinho Lutero, mas Deus tinha um propósito com ele. E ele faria a reforma. Por isso que hoje você vê católicos e protestantes. Se você é católico ou se você é evangélico, eu te aconselho a você tomar a decisão em servir um lugar que tenha a palavra de Deus. Somente. Acabou. Porque as religiões não pregam que a Bíblia é a base do cristianismo? Então, onde tem cristianismo de verdade, tem base bíblica. Onde não tem cristianismo de verdade, tem heresia. E nós, irmãos, eu mesmo, quando cheguei na igreja, não sabia de nada de Bíblia. Imagine eu cego, se eu encontro outro cego. Ele vai para o buraco e eu vou junto. O que vai ter de gente pregando para pastor no inferno não vai ser brincadeira. Por que você não me ensinou direito? Por que você não falou? Porque sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro é respeitar a pessoa no sentido de não falar o que Deus manda. A gente fica com medo de falar. Claro que a gente tem que ter sabedoria, tem que falar com amor, tem que ensinar, não impor. Quem decide é o livre-arbítrio de cada um. Amém, Jesus? A pessoa que ela que decide. Mas, gente, diante de uma verdade dessa, misericórdia.
Eu prefiro, meu irmão, me sacrificar. Eu prefiro orar a Deus, colocar diante de todas as minhas fraquezas, buscar em Deus para Ele me ajudar, porque eu quero, irmãos, eu quero morar com Jesus. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Em nome de Jesus. Depois de 100 anos, nasceu Martinho Lutero, que fez a reforma protestante. Este revolucionou a igreja, começando por toda a Europa, e que hoje é base para a igreja evangélica cristã. Esta é a base teológica fiel à Bíblia, a qual todos nós devemos aprender e obedecer. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Coloque amor nas minhas palavras. Não sinta-se ofendido nem acusado se você é de outra religião. Pega tudo que você aprendeu. Está disponível na rede social. Ouça de novo. Acompanhe na Bíblia. Procure as referências no Google. Estude. Porque o conhecimento vai fazer você crescer em graça e em misericórdia. Deus vai abençoar muito a tua vida. Você é a igreja de Cristo. Não deixe nada entrar em você que venha te levar à profundeza de Satanás, não. Permaneça fiel a Deus, na presença do Senhor. Ele falou, até que eu venha. Até que eu venha. Irmãos, eu nunca vi a volta de Jesus tão próxima como está. Vamos continuar na presença do Senhor. Se Deus te chama para o arrependimento, faça isso hoje porque Ele te ama. O juízo não acontece na vida de alguém que se arrepende. Deus, Ele vem e fala, Espírito Santo vem para convencer a gente do juízo. Não é gostoso o juízo. Não é gostoso passar para dizer, Deus era verdade. Não é gostoso, dói muito. E quando a pessoa passa por um juízo, ela ora e Deus não responde de imediato, não. Ela passa pelo juízo. Ela passa. Ela passa. Por causa ela foi obstinada, ela foi cabeçuda. Jesus quer a gente na mão dele, irmãos. Não importa se você está aqui, se foi longe demais, Jesus te ama. Jesus quer que você se coloque diante dele, peça ajuda para ele. Ele quer você na presença dele. Ele tem muita coisa para fazer na sua vida, através da sua vida. Deus te trouxe aqui para você somar no reino dele.